Olá, fiel! Neste vídeo, iremos ver uma entrevista do presidente Augusto Melo, onde ele esclarece as polêmicas que rondam em torno do Corinthians. Veja até o final. A vitória do candidato apoiado pelo senhor, o que isso representa, e quanto que o senhor também tem que batalhar nesse momento para que não seja um conselho só voltado para a tua chapa, que seja democrático, né, presidente? Não, a gente sempre deixou muito claro que a democracia aqui impera. Dessa vez, acho que pela primeira vez na história do Corinthians, a democracia vai imperar. O Corinthians está liberto. O Corinthians daqui para frente é uma nova história. Isso mostra a nossa credibilidade, mostra o bom trabalho que nós estamos fazendo para o Corinthians, principalmente na parte de reestrutura financeira, que é isso o mais importante, que está muito difícil. Cada dia aqui vocês não têm ideia, está aparecendo aí e vai aparecer muito mais. Mas o importante é que quem ganha com isso é o Corinthians, e o Corinthians daqui para frente vai voltar a ser muito maior do que já é. Vai ser liberto, pode ter certeza disso. Vazou agora no início da noite, né, nas redes sociais, o vídeo de um senhor no bate-papo informal na sua sala. Pergunta que eu faço: quem é o meio de 1,90 m, presidente? Não, isso foi uma... Antes de descer para cá, a gente já detectou quem foi a pessoa, porque isso é proibido, mas foi um papo informal, a gente estava dando satisfação para uma chapa, todo o trabalho que a gente está fazendo, porque é uma chapa que nos apoiou, e ela precisa também esclarecer para aquele sócio que apoiou eles nessa questão. E aí... Bolsonaro. Bom, mas aí é uma satisfação que eu estava dando para a chapa, mostrando tudo que nós estamos fazendo, e infelizmente alguém estava gravando ali e finalizou isso. Mas está de boa. Confirma todas aquelas informações passadas ali, frente ao Garro não está disponível no domingo, o Breno Raul está disponível, à disposição, e essa procura desse rei também? Sim, quanto ao Garro, segunda-feira, acho que infelizmente eles têm um prazo e eu acho que eles vão manter o prazo. A gente está rezando para que até amanhã saia essa liberação dele, para que a gente possa contar com ele já no domingo. Mas fazer o quê? Para você ter uma ideia do que nós estamos passando, muita coisa contra, mas a gente está firme e forte para tirar o Corinthians dessa situação. E aí, a gente está, como eu sempre venho falando, nós estamos no mercado, nós estamos abertos a novas condições, é isso que nós queremos. O Corinthians vai sempre estar buscando oportunidades. E o Pedro disponível? O Pedro hoje já fez exame médico, tudo certo, está no CT, já assinei contrato, está tudo tranquilo. Joga domingo? Vai depender do mano, né? Depende do que ele fizer amanhã, e aí, se Deus quiser, tomara, né? Também não estou falando uma coisa, mas depende deles lá se vai estar à disposição. Presidente, como você avalia o trabalho no Mano, esse início de temporada? É um começo, é difícil, é uma reestruturação. A gente está dando todo o apoio possível, mesmo porque eu tenho responsabilidade nisso. Da seguinte forma, eu sou presidente, então eu tenho que dar o que ele precisa em relação a campo. E nós estamos trabalhando para que a gente possa dar o máximo que ele precisa, para que aí sim ele possa desenvolver um trabalho ainda melhor. A gente confia nele plenamente, tem uma história, sabe montar, é um excelente treinador e não tenho dúvida que isso é questão de tempo para esse entrosamento. Vai dar certo. Por favor, Augusto, agora saindo, Jorge Calil disse o fim da renovação e transparência. Ele acredita que hoje, o que aconteceu nas urnas, tanto na eleição à presidência e agora com a candidatura, com a eleição do Romeu Tuma Júnior, renovação e transparência, ele disse, chegou ao fim. O que soa? O que você escutando isso é um pé atrás? Você acredita que isso realmente aconteça? Como é que faz isso para sua candidatura, sua gestão, na verdade, não candidatura? Graças a Deus acabou, né? Graças a Deus o Corinthians está liberto. Isso, daqui para frente, a tendência agora, o Corinthians é crescer. É o que a gente está pedindo para o torcedor, um pouco de paciência. Nós pegamos uma estrutura, uma herança maldita aí, de uma certa forma, que a gente está reestruturando, não é fácil. É um novo time, é uma situação que nós não tínhamos dinheiro, o Corinthians não tem dinheiro, estamos buscando reestruturar tudo isso e temos que montar um time, é difícil e não temos credibilidade no mercado, assinando multas altíssimas, estamos cumprindo, você não tem ideia do que nós já fizemos do dia 2 para cá, mas isso já vai aparecer, vocês já estão vendo aí, tem uma auditoria muito séria que vocês vão estar sabendo de tudo também, e é um novo Corinthians, graças a Deus, o Corinthians está liberto. Presidente, hoje o empresário Carlos Leite fez várias críticas ao senhor, o Carlos Leite. Falou que tentou conversar com o senhor, não teve resposta.
E até o ex-presidente Duílio Monteiro Alves acabou falando que a nova gestão está caminhando para fazer com que as dívidas aumentem. Como que o senhor recebeu essas críticas, essas situações? Bom, primeiro, o Carlos Leite nunca me procurou, ao contrário, tá? Ele, acho que eu ouvi, não sei se é verdade, me chamou de mentiroso. A gente, o que fala, a gente prova. Esse patrocínio, essa parceria, eu consegui aumentar de 200 para 240. Por que eles não conseguiram fazer isso? Por que eu consegui? Eu simplesmente pedi que não fizesse isso, porque a gente está trabalhando muito, eu tenho uma condição melhor, como eu fiz nos outros e estou mostrando. O Corinthians daqui para frente, ele vai ser muito mais valioso do que é hoje, do que eles deixaram assim. E nós estamos voltando a marca a ser maior ainda. E eu consegui uma outra negociação no qual eu provei para eles. E ninguém vai deixar de pagar ninguém, ao contrário, eu simplesmente pedi. O que pode ser pago hoje, no dia 27, que não pode ser pago dia 2? Com 40 milhões a mais. E outra, era uma confissão de dívida no qual não ia entrar nem o dinheiro para o Corinthians, ia direto para eles. E o que nós fizemos simplesmente foi isso. Espera dia 2 nós chamamos e pagamos. E aconteceu tudo isso. E nessa negociação nós conseguimos 40 milhões a mais. Isso mostra que o Corinthians hoje tem um presidente que sabe negociar e que quer o bem do Corinthians. O Corinthians vai pagar o Carlos Leite? Com certeza, vai pagar todos. Já paguei um, inclusive, a semana passada. Nós já estamos pagando todo mundo e nós temos que voltar a ter credibilidade, como já está voltando através disso. Através desses jogadores pagam em dia, pagam antecipado, porque são multas altíssimas, e nós estamos honrando e cumprindo. Isso vai dar credibilidade novamente para o Corinthians no mercado. Porque hoje está difícil contratar um jogador. Ninguém quer vender um jogador para o Corinthians com algumas parcelas. E quando parcelam, a gente tem que assinar multa de 40%, de 30%, de 50%. Olha o absurdo. Tudo isso é que essa renovação e transparência fez para o Corinthians. E nós estamos apagando isso, nós estamos fazendo o Corinthians crescer novamente. Uma pergunta do torcedor corintiano hoje foi sobre as questões que apareceram sobre as tais dívidas, a cobrança do Carlos, se o Corinthians mantinha ainda a possibilidade do patrocínio no CT, naqueles montantes todos. Como anda as questões do possível patrocinador no CT hoje ainda, doutor Joaquim Grau? Tudo isso é credibilidade, Manfio. O Corinthians está voltando a ter credibilidade no mercado. O Corinthians está mostrando que a marca cada vez mais é muito mais valiosa do que se imaginava, porque esse grupo que está aí há 16 anos manchou muito a nossa imagem e hoje a gente está recuperando tudo isso. As negociações com o CT estão muito boas, a gente vem buscando vários parceiros nesse sentido, a coisa está caminhando bem e isso é uma burocracia de uma certa forma, porque você tem que levantar uma série de coisas, mas está muito bem. O alojamento também da base, o hotel da garotada também, a gente já está 1000 por hora nisso. Já derrubamos praticamente todo o muro para fazer essa integração e o Corinthians vem com uma nova força. Gente, 30 dias quase da sua gestão. A teoria, aliás, a prática, está muito mais difícil do que a teoria, na tua opinião? Olha, nós imaginávamos que era uma situação difícil. Hoje a gente imagina que é uma situação muito mais difícil. Nos pegou muito mais de surpresa em relação a tudo que estava aí. Vocês estão vendo já o que já começou a sair e vai sair muito mais. Para vocês verem a nossa dificuldade, não só de manter a parte financeira, como também de fazer as liquidações de dívida. Isso é muito difícil para a gente, mas estamos honrando. Cada hora aparece uma coisa, estamos conseguindo honrar. Está difícil, por isso que às vezes a dificuldade para contratar um ou outro atleta, ainda mais que a gente precisa parcelar e não tem essa condição, porque não nos dão crédito. Mas a gente vem firme e forte. E tudo isso jogando contra também, vocês não têm ideia do que a gente está passando, quer dizer, dizem aqui que é corintiano, tem muitos que estão jogando contra, tem muitos que estão atrapalhando, olha o caso do Garro, um absurdo, jogador pago em dia, tudo certo, só esperando uma liberação mínima, a gente não sabe por que está acontecendo isso, então você vê que tem muita gente jogando contra, mas não tenho dúvida que o Corinthians vai sair disso muito mais rápido. Eu peço para o torcedor um pouco de calma, a gente está reestruturando financeiramente para que amanhã a gente não tenha esse tipo de problema. Precisar de um atleta, vamos e compramos à vista o atleta que o nosso treinador precisar. O Flamengo é um desses casos, aliás, o Flamengo teria negado a possibilidade do Mateuzinho jogar no Corinthians. É isso mesmo, presidente? Não estou sabendo disso. Já cheguei em uma situação, justamente porque o atleta quer jogar no Corinthians, a gente está sabendo disso. É um bom menino. Para nós seria muito importante compor esse grupo maravilhoso que a gente está formando, não tenho dúvida. Questão de tempo, gente. Questão de tempo. Agora não estou sabendo disso, para mim está sendo uma surpresa. Mas faz parte. Um dos alicerces da sua campanha foi os valores dos tickets, dos ingressos mais baratos, que já vem acontecendo, R$ 22 no setor sul
no setor norte e também a possível retirada das cadeiras e como se encontra isso legalmente, via polícia, via bombeiro, via prefeitura, em que pé se encontra o aumento da capacidade da Neoquímica Arena? Para você ver, né, irmão, tudo que a gente está falando, muita gente está falando, tem umas conversas atravessadas, tudo que a gente falou está sendo cumprido. Pela primeira vez o Corinthians abre uma temporada com ingresso barato. E analisem os 2 jogos que teve na Arena, 2,5 milhões de renda, a mesma renda que nós tínhamos o ano passado em clássicos, em jogos lotado, só que se você for analisar com ingresso a R$22, com ingresso mais barato, e a área mais cara, vazia, que é o que nós estamos reformulando tudo. Acabamos com mordomia de ingresso, de camarote, cadeiras, vocês não sabem o quanto está sendo difícil, mas todos esses ingressos que a gente consegue tirar, que a gente não sabe para onde ir, está indo para o torcedor, um ingresso mais barato, com uma renda boa, e a hora que a gente conseguir vender todas essas cadeiras num preço justo, vender todos esses camarotes, uma receita muito maior em termos de renda. Mas o documento para retirada, tem uma previsão, uma ideia, em que pé que está? Falta a prefeitura, falta o bombeiro? A parte de AVCB, já conversamos na secretaria com o secretário de Segurança, Ministério Público, com a Choque, está tudo certo, falta só pequenos detalhes para a gente cumprir mais uma etapa do que nós prometemos. Essa dívida com o empresário, de alguma forma, faz com que o senhor postergue alguns sonhos, como esse, por exemplo, da Arena, ou outros que o senhor pensava que... O senhor até falava que estava difícil, mas agora viu que a situação está muito difícil. Isso só faz a gente trabalhar muito mais, Pedro. Isso só faz a nossa equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Você não tem ideia aqui, essa diretoria que a gente nomeou, muito competente, pessoas técnicas, que é o que eu falei, sempre profissionais. Está todo mundo largando a sua família de segunda a segunda. Isso mostra que a gente está mais empenhado para que a gente busque receitas de outra forma, para que a gente possa sanar tudo isso. Gente, eu queria que você pontuasse 3 situações, por gentileza. A declaração do Cássio após a derrota contra o Ituano, né? A declaração do Mano em relação ao Alberto na beira do gramado, chamando de burro, no português claro, e também o questionamento da torcida após a derrota contra o São Paulo, que a contratação virou obrigação. Cara, eu me solidarizo com o Cássio, com o Mano. Eu sou o presidente, é obrigação minha montar um time. A gente sabe de toda a dificuldade. Quando eu me candidatei, eu sabia que toda essa dificuldade, só que é muito maior do que a gente imaginava. Vocês não têm ideia, vocês vão saber com o tempo. É muito maior, porque a gente não vai esconder nada do torcedor, nada da imprensa, vocês estão vendo aí. Tem uma auditoria que está no forno, está para sair. Vai ser divulgado o que tiver que ser divulgado. Se tiver qualquer problema, que resolva quem tem que resolver. Então é difícil, a gente está aí de uma certa forma com uma grande dificuldade, mas estamos aí trabalhando para que a gente possa dar uma melhor condições, não para a comissão técnica, mas um time que é o que eu sempre prometi. Eu sou corintiano, eu falo como corintiano. O que eu quero? Eu quero um grande time para disputar tudo, para ganhar tudo. Eu falo como corintiano. Pela primeira vez o Corinthians tem um presidente que realmente é corintiano e ama o Corinthians e que quer o bem do Corinthians. E nós estamos lutando para isso. Então eu me solidarizo com as palavras deles. Aceito isso porque eu sou um cara que eu ouço muito. Se tiver que melhorar, a gente vai melhorar, mas eu entendo. E eu quero dar o melhor para o Corinthians para que isso não aconteça mais. Por favor, Augusto, até acompanhando a questão da formação de time, da dificuldade de contratação, das negociações, da fala de Cássio, alguns torcedores e alguns veículos da imprensa até vão jogar a bola quicando para você dominar e sair jogando. Dizem sobre uma questão do Rubens dentro do CT, de uma questão do Rubens. Eu queria que você se posicionasse até como presidente do clube para o seu diretor estatutário nessas condições. Eu sempre deixei claro, mano, que a gente iria ter um diretor executivo. E eu venho analisando há 15 dias, desde o dia que a gente assumiu, que é isso que eu pedi para o Romeu Tuma assim que ele assumisse a cadeira de presidente do Conselho, que era também uma promessa nossa de campanha, que mude esse estatuto. O Corinthians precisa passar por uma reformação total. O presidente ganhou a eleição, ele tem que assumir no dia seguinte, ele tem que ter a caneta do dia seguinte. Nós tivemos muito problema porque eu não poderia fazer nada. Tem que esperar uma situação, e você sabe, em termos do futebol, ele muda em meia hora. Então isso é um absurdo, precisa voltar. Eu pedi muito encarecidamente para o Tuma para que a gente... Isso é bom para o Corinthians, que se monte uma comissão eleitoral para que se tenha um novo estatuto, essa modificação estatutária para o bem do Corinthians. E aí até me fugiu agora, eu estou prestando atenção. Desculpem as condições. Tá. Falando sobre isso. Desculpa. E a gente vem analisando um diretor executivo, não um diretor executivo, Marco, que tenha dinheiro e vá buscar estrela. A gente quer buscar esses atletas que venham performar dentro do Corinthians para que a gente busque uma receita maior. E o Fabinho se encaixou muito nisso, porque o Fabinho, além de ser jogador, foi diretor de scout.
ajudou a reformular o Flamengo, é um cara que tem uma história, está sendo muito elogiado, não só para fora, mas principalmente dentro do elenco, dentro do nosso CT. E é esse o cara que nós achamos. E até então o Rubão é um cargo estatutário, que nós, pelo estatuto, tem que ter um diretor estatutário, um adjunto. E hoje quem comanda é o Fabinho, quem comanda todo o CT, quem faz as contratações, quem faz a negociação é todo o Fabinho. O Rubão nos ajudou muito, está aí o Ranieri, uma grande peça, um grande atleta que se encaixou muito bem, o Torres, tudo isso aí o Rubão fez parte. Pode ter erro, pode ser, faz parte, mas é o que eu sempre falei, errar o menos possível. Nós não vamos errar mais, pode ter certeza disso. Presidente, a última da minha parte. As situações do Veríssimo e do Mateuzinho, de alguma forma, riscaram a tua confiança no Rubão? Não, isso foi uma coisa acertada. Eu estava aí. Pra você ter uma ideia, o meu dia começa às 8, termina meia-noite, 1 hora, 2 horas. Essa madrugada terminou 1h30 da manhã. Até eu chegar em casa, você imagine, no outro dia, 8 horas, eu estar aqui na sala da presidência despachando. E quando foi me passado, eu tive que vir correndo para assinar o contrato. O atleta veio para fazer exames e de repente falaram assim, o contrato já está com o presidente, está sendo assinado. Então, acho que botaram para treinar de uma certa forma. Mas quando eu cheguei, eu vi o contrato não era benéfico ao Corinthians. Eu falei, não aceito. Daqui para frente, só é... Não, por exemplo, no caso do Lucas Veríssimo. Se fosse eu como presidente, jamais aceitaria a vinda dele para cá. Um atleta que estava lesionado, fora praticamente do mercado, num sentido de não aqui, visibilidade. Nós trouxemos o garoto, recuperamos eles, colocamos na vitrine e ele saiu sem o Corinthians. Então, quer dizer, quem fez a contratação? Com a renovação e transparência. O Mateuzinho iria ser no mesmo molde que eu não aceitei. Aqui é Corinthians daqui para frente. Ou vem para beneficiar o Corinthians, ou não vamos mais servir de intermediário para ninguém, não vamos servir mais de vitrine para ninguém. Vocês não sabem a dificuldade para, às vezes, fazer esse tipo de coisa, mas a gente está aí firme e forte para o bem do Corinthians. Ninguém mais vai usar o Corinthians como intermediário. Muito honesto nas suas declarações, né? E mostra que o Corinthians está acima de tudo, pelo menos do meu ponto de vista, quando você renova o Danilo para continuidade no trabalho da base, na comissão técnica do Corinthians. Até em cima disso, da sua honestidade, na apresentação do Patrocínio Master, você até comentou que o Lucas Veríssimo era o primeiro reforço da sua gestão. E agora mudou um pouquinho de opinião. Minha opinião. Foi a primeira... Olha a dificuldade quando eu falo. Se nós tivéssemos, na época, contratado esse atleta com um passe estipulado, não teria acontecido nada disso. Isso é um grande erro. Não se faz isso em clube nenhum no mundo. Você pegar um atleta, recuperá-lo e depois ele pode sair de graça. Esse atleta era para custar bem menos. A gente fez um sacrifício, fizemos uma proposta de 8 milhões de euros. Tudo certo, vai e volta o contrato, pronto, na mão do atleta para assinar, na mão do procurador para assinar. Não se assinou, a gente não sabe por quê. E começou essa demora. Mas até então, quando eu apresentei, eles já poderiam saber dessa proposta, só que eu não sabia. Eles não passaram para a gente. Então, fiel, o que vocês acharam desta entrevista? Será que essas polêmicas extra-campo irá continuar? Deixe nos comentários. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal. Obrigado por assistir até aqui e vai Corinthians!